Bolsonaro teve uma conversa com o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom. No diálogo de cerca de 12 minutos, o presidente falou sobre a origem do novo coronavírus, a vacinação em crianças e adolescentes, passaporte sanitário e medidas restritivas como lockdown. O áudio não é muito bom, mas a íntegra desse vídeo está nas redes sociais do presidente. Ao lado do Bolsonaro também está ali o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fiuza, 12 minutos com o Tedros Adhanom é muito pouco para tentar entender todas as bobagens, todo vai e volta que a OMS fez aí desse período todo que a gente está vivendo. Como eu destacaria, assim, esse percurso do presidente brasileiro mostra o seguinte, né? Quer dizer, independente de avaliações sobre Bolsonaro ou de avaliações sobre o governo brasileiro e essa conjuntura, a gente percebe o seguinte: quando ele conta a história com a Angela Merkel, né? Primeiro é engraçado ele contar esse episódio que pisou no pé da Angela Merkel e ela virou para ele e disse: só podia ser você, né? É um episódio prosaico, engraçado, e que eu acho que aí depois emenda no encontro com o Tedros Adhanom. Ele relata o que de fato se passou, ele se seguiu uma conversa mais longa com a Angela Merkel, e o Tedros Adhanom a mesma coisa, ele sentou-se ali no momento, no intervalo, colocou esses temas, lockdown, vacinação de crianças e adolescentes, passaporte sanitário, origem do vírus, todos temas tabus, né? E ele teve pontos de convergência com o diretor-geral da OMS, que a gente sabe que, em termos aí formais, representou diretrizes confusas, diretrizes instáveis, mas o mais importante é o seguinte: a Organização Mundial da Saúde ela está, né, junto com alguns desses estadistas, Angela Merkel, Emmanuel Macron e alguns outros, nesse lugar que seria o lugar assim: olha, aqui está a institucionalidade confiável. E tem um presidente brasileiro que não é confiável, que é um personagem perigoso em termos de tentações autoritárias. Não é essa caricatura? Então, eu quero dizer o seguinte: nós aqui, nesse programa, estamos, entre outras coisas, fugindo das caricaturas. A gente quer avaliar as coisas como elas são. E o que esse percurso do Bolsonaro mostra é o seguinte: este político que virou presidente e preside o Brasil há 3 anos, ele é um dos personagens que mais se parece com aquilo que ele se propõe a ser. Não é isso? Então, isso aqui não é um juízo assim, legal ou ruim. Não é nada disso. A gente está procurando autenticidade no homem público, né? E esse presidente brasileiro, ele é aquele que tem demonstrado isso, tanto que, quando ele se encontra com essas representações, Angela Merkel, por exemplo, né, uma chanceler alemã, ou seja, uma pessoa culturalmente dentro de um universo de pragmatismo, que é a cultura alemã, né, ela também caiu num propagandismo, se eu posso dizer assim, né, numa demagogia sem fim, né, sobre bondades contra os homens maus, né. Em relação ao Donald Trump, ela também já estava completamente nessa vibe Dallagnol e Sérgio Moro, né, dizendo que lá está o inimigo, aqui estão os bons. Então, assim, esse tipo de caricatura, o que eu posso humildemente sugerir é o seguinte: desconfie dessas caricaturas, né? Desconfie dessas cartilhas. E aí, qual é o interessante de se notar? Vai lá o Bolsonaro, que é um homem simples, eu acho que não se afastou dessa simplicidade, acerta e erra, etc., mas que é uma pessoa e um político que tem sido mais ou menos próximo do que se propõe a ser, e nunca dá problema. Ele pisa no pé da Angela Merkel e depois, como comentou, quase que saiu dançando com ela. Onde é que está o monstro? Mesma coisa o Tedros Adhanom. Ele não é lá o guardião da ciência contra os negacionistas e tal. Pois bem, ao encontro,
ele, inclusive, disponibilizou esse material. Tem convergências de pontos de vista naquilo, tipo lockdown desvairado e restrito no mundo inteiro? Não, vai lá o Tedros Adhanom e diz que não concorda com isso. É mais ou menos nessa linha, e isso desmonta um pouco essa ideia, né, de que o novo homem público é aquele que fica fazendo ali uma poesia rala, fajuta, de virtude, e não se mostra. Né? E não se mostra, e ele pode reaparecer sob qualquer forma. Eu acho que esse percurso do Bolsonaro, com as caneladas dele, etc. e tal, serve um pouco para contrastar. Né? Onde é que está o monstro? Né? O monstro nunca aparece nos encontros ao vivo, como a gente viu ali. Ele estava sentado ali, meio com quase numa conversa ao pé do ouvido com o diretor-geral da OMS. Aí, nessas horas, o monstro some e aí a gente começa a desconfiar daqueles que dizem estar combatendo o monstro.